Vera Costa, estou superintendente de enfrentamento à violência contra a mulher na Secretaria de Políticas Públicas. Hoje iremos realizar mais uma capacitação continuada através do nosso programa Capacite Mulheres, da Subsecretaria de Políticas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Esse programa vem acontecendo mensalmente e o número de participantes dobra a cada mês. É uma novidade, é uma surpresa, isso é muito bom. Teremos o tema Em Briga de Marido e Mulher, o Estado deve meter a colher, da professora Luciene Medeiros. Seja bem-vinda, professora, nossa palestrante. Tá? O objetivo é apresentar o resultado de uma pesquisa sobre o processo histórico envolvendo a formulação de políticas para o enfrentamento da violência doméstica contra a mulher no estado do Rio de Janeiro. Quero aproveitar que já estamos de sala cheia também, aproveitar essa oportunidade e informar que a equipe da subsecretaria, através das técnicas Soraya Cavalcante, Ana Paula Salomão e Edneuza Oliveira, vem realizando, além do planejamento de capacitação, assessoramento técnico, tá? Quem estiver precisando pode ligar e agendar. Tá? A nossa subsecretária, a doutora Cristiana, nesse momento está numa reunião presencial, mas daqui a pouco estará conosco. Essa palestra está sendo gravada, depois será disponibilizada através do YouTube. Agora, Soraya, eu vou lhe pedir um favor, ao final da palestra, você fica responsável pela mediação das perguntas junto à professora. A Edna está na sala? Agradecer sua presença, Edna, e vou passar a palavra para você, já que a doutora Cristiana não está presente, você dá uma palavrinha para a gente, tá bom? Seja bem-vinda a todos e boa palestra, professora Luciene. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, posso falar? Pode, Edna. Gente, pode, eu peço mil desculpas, eu vou assistir a capacitação deitadinha, eu dei uma levantadinha aqui para dar uma saudação a vocês, porque eu estou com uma crise de labirintite. Então, mas já tomei o remédio deixa a gente meio mole, mas vai passar, estou em repouso hoje, mas quero fazer uma saudação, eu vou assistir toda a capacitação, quero dar parabéns à equipe da Superintendência de Enfrentamento à Violência da Subsecretaria de Política para as Mulheres, pela atividade, por todo esse comprometimento, e estamos juntas aí nesse processo. É uma equipe, a secretária Cristiana Honorato tem sido uma grande companheira, nós estamos juntas dialogando para a condução de todo esse processo, e ela tem se empenhado para que possamos evoluir. Algumas coisas a gente sabe que nem sempre se consegue, porque depende de órgãos acima do nosso controle, mas a gente percebe, enquanto conselho, do empenho dessa equipe da Subsecretaria de Política para as Mulheres. Olha, uma boa capacitação, uma saudação às gestoras e aos conselhos municipais, esse grupo maravilhoso que tem dado uma força grande para a gente caminhar no fórum dos conselhos e de gestoras municipais. A gente, na última reunião, teve a oportunidade de ouvir as grandes experiências que têm acontecido aí nos diversos municípios, e tem tido, depois do fórum, eu tive assim, o prazer de ser contactada para possibilitar articulação entre um município com o outro, disponibilizar contatos, telefones. Então, gente, parabéns, Vera, parabéns, uma grande atividade hoje, estamos juntas, eu estou aqui juntinha, tá? Um abraço grande. Obrigada, Edna, pela sua presença. Um abraço. Podemos começar, Soraya? Ana Paula. Professora Luciana Medeiros, bem-vinda, muito obrigada.
Posso começar? Pode. Ah, tá. Eu estava aguardando uma... Boa tarde. Pode. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Boa tarde a todas. É com muita alegria. Vocês me escutam? Escutam bem? Ok. Ok. Com muita alegria que eu estou aqui nessa tarde chuvosa no Rio de Janeiro, né? Um dia histórico para esse estado e para esse país. Eu vou falar dele um pouco mais para o final. Quero agradecer o convite da Soraya, da Vera, superintendente. Quero saudar a todas. Se tiver algum todo, alguns todos, sinto incluídos, né, quando eu falar todas. Quero saudar, então, a todas, a toda a equipe da superintendência, da subsecretaria. Quero fazer uma saudação especial à presidenta do CEDIM, do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Edna Calheiros, uma amiga, uma querida, uma militante histórica e que sempre, passado, presente, tem um trabalho primoroso, importantíssimo no âmbito da luta pelos direitos da mulher, né? Eu tenho muita gente conhecida aqui nessa telinha, né? Ângela Fontes, eu não poderia deixar de falar, agradecer a presença, as minhas alunas de graduação, uma surpresa boa vocês estarem aqui, e todas gestoras, equipes técnicas dos serviços do Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu mandei um material para vocês. Vocês vão passar ou querem que eu passe? Sim, professora. Vai ser passado, não se preocupe. E dizer, sim, boa tarde, professora Luciane Medeiros, um prazer, uma satisfação tê-la aqui. Só uma orientação, a professora vai fazer mais ou menos 1h30 de exposição e as perguntas deverão ser encaminhadas pelo espaço aí de conversação, certo? Então, a professora vai ter mais ou menos 20 minutos para as respostas. Tudo bem, professora? Pode ser? Tudo bem. Ok. Eu posso até fazer uma exposição um pouco menor para a gente abrir mais para o debate. Ok, né? Perfeito, maravilha. Perfeito. Então, no dia de hoje, o convite feito foi para eu falar sobre o resultado da minha pesquisa. Então, quero dizer para vocês de que lugar que eu falo, né? Eu sou uma militante feminista de longa data, no município de Duque de Caxias. Eu sou moradora de Caxias desde a década de 80 do século passado. A minha formação base é em História. Eu sou historiadora, mestre e doutora em Serviço Social e faço pós-doc em Política Social pela UF, né? Meu mestrado e doutorado foi no Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, do qual sou professora, né? E no meu doutorado, eu fui pensar, afinal de contas, como é que aconteceu as primeiras políticas públicas voltadas para o enfrentamento da violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro, né? Quais os contextos, que condições possibilitou a constituição, a formulação, a implantação e a implementação das políticas públicas voltadas para o enfrentamento da violência contra a mulher. Da tese de doutorado,
surgiu o livro Em Briga de Marido e Mulher, o Estado deve meter a colher. Pode passar? Por favor. Obrigada. Então, da tese de doutorado, saiu o livro. Nesse livro, não é toda a tese, para vocês terem uma ideia, a versão final da tese foram 300 páginas, né? Então, eu tive que dar uma enxugada, e isso é muito difícil, né? Então, no livro, eu abordo em 4 capítulos, eu traço esse caminho das políticas públicas de combate à violência contra a mulher, no campo das desigualdades de gênero, compreendendo que a violência de gênero é uma das expressões da desigualdade de gênero, e a gente vive num país, num estado e nos nossos municípios, né, marcados estruturalmente pela desigualdade de classe social, de raça, etnia, de geração, de região, enfim, né? Então, eu faço esse passeio trabalhando esses conceitos, né, de desigualdade de gênero, políticas públicas de gênero, políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Depois eu vou trabalhar um capítulo abordando como os movimentos, embora eu coloque no singular, mas é fundamental que possamos compreender que quando a gente está falando de movimento feminista, a gente está falando da pluralidade, né? Tanto no âmbito teórico, há várias perspectivas teóricas do feminismo, quanto das suas práticas, né? Então, nessa compreensão. Então, como é que o movimento feminista, e não só o movimento feminista, mas também os movimentos de mulheres, na década de 80, atuaram no sentido da formulação dessas primeiras políticas públicas voltadas para o enfrentamento da violência contra a mulher. E aqui, também, um parêntese que eu considero importante, né, a gente entender que movimentos de mulheres são movimentos sociais formados eminentemente por mulheres, que naquele contexto, naquela década, no estado do Rio de Janeiro, tinha uma atuação principalmente voltada para uma agenda de reivindicações da carência de infraestrutura urbana nos municípios, né, nas cidades. Então, os movimentos de mulheres lutavam muito por postos de saúde, escolas, transporte, saneamento básico e assim por diante, habitação, enfim. Né? Eram movimentos formados eminentemente por mulheres, mas não eram movimentos feministas, né? Não se consideravam movimentos feministas, mas movimentos sociais de mulheres. Né? Os movimentos feministas tinham na sua centralidade a questão da assimetria, da desigualdade entre homens e mulheres, né? Portanto, todo movimento feminista é um movimento de mulheres, mas nem todos os movimentos de mulheres são movimentos feministas, né? É importante a gente fazer ter o entendimento da diferença desses conceitos,
Então, na década de 80, final da década de 70 e na década de 80, você tinha o movimento feminista, né? E lembrando aqui, né, as feministas, na sua grande maioria de classe média, mulheres brancas, escolarizadas, né, que bebiam da segunda onda do movimento feminista internacional, né? Lembrando aqui Simone de Beauvoir e outras intelectuais. Quem aqui nunca ouviu a célere frase da Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Essa concepção de que o feminino é uma construção social, né? Portanto, nos tornamos mulheres. Assim como os homens, né? Fazendo agora um paralelo, né? Não se nasce homem, torna-se homem, né? Com todas as questões. Bom, enfim, então, nesse capítulo, eu faço eu trago o protagonismo dos movimentos de mulheres e principalmente do movimento feminista, né? Na formulação dessas políticas públicas. Depois eu tenho um capítulo que eu trabalho a evolução do marco legal. Nesse período, é importante dizer que eu estou trabalhando desde o ano de 1986, né, ano da construção da primeira delegacia de mulheres do Estado do Rio de Janeiro, a DEAN Centro, né, até 2006, que é o ano da promulgação da Lei Maria da Penha. Né? Esse é o meu tempo histórico. Evidentemente que para abranger esse período eu vou um pouco atrás. E o capítulo seguinte, eu trabalho a evolução do arcabouço institucional no Estado do Rio de Janeiro e dou centralidade à atuação do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, né, do CEDIM. Em todo esse período, você teve no Estado do Rio de Janeiro o CEDIM enquanto instituição, né, com fluxo e refluxo, mas, de fato, essa instituição teve uma ação permanente no campo das políticas públicas voltadas para as mulheres no Estado do Rio de Janeiro, e, em especial, as políticas públicas de combate à violência contra a mulher. Né? E aí, muito me honra a presença de Edna Calheiros. Quero dizer para vocês que, assim que eu acho que Edna lembra disso, assim que eu defendi a tese, eu fiz questão de voltar ao CEDIM, que eu fiquei 2 meses, o CEDIM abriu as portas da instituição para mim, isso eu sou muito grata, eu fiquei 2 meses pesquisando nos documentos do Conselho. E, ao defender a tese, eu fui numa reunião do Conselho Deliberativo do CEDIM apresentar a pesquisa e depositei na biblioteca um exemplar da tese, né? Então, esse é o livro fruto dessa pesquisa da minha tese de doutorado. Ainda como fruto da tese de doutorado, eu comecei ainda fazendo doutorado, eu comecei a trabalhar com cursos de extensão sobre a temática da violência, e aí houve a necessidade de constituir uma especialização voltada para o tema, né? Uma especialização que acontece na PUC-Rio, que eu coordeno, né? Intitulada Políticas Públicas de Enfrentamento da Violência contra a Mulher. Tenho aqui algumas ex-alunas da especialização hoje especialistas no tema, né?
me falam que é a única especialização nesse país voltada para o tema. Isso muito nos honra e muito nos deixa com responsabilidade histórica, né? Muito que bem. Então, eu hoje vou tratar desse capítulo, pelo que me foi solicitado, quais foram, e pode passar o slide, por favor, os contextos que possibilitaram, no período da redemocratização brasileira, a formulação dessas primeiras políticas públicas de enfrentamento da violência contra a mulher. Eu elenco 4 contextos, né? O próprio ressurgimento do movimento feminista brasileiro, nesse período. O segundo contexto os assassinatos das mulheres e a tese da legítima defesa da honra. O próximo contexto, a experiência dos SOS Mulher. E o quarto contexto, as eleições de 1982, inclusão do tema da violência doméstica contra a mulher na agenda governamental. Então, a nossa conversa hoje vai ser pautada nesses contextos. Esses contextos não têm grau de hierarquia, tá bom? A gente precisa organizar didaticamente, mas é importante a gente entender que está tudo entrelaçado, né? A realidade, e aí eu pensar a realidade de forma complexa, dinâmica, histórica, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. Por favor. Pode passar. Estou falando rápido, Soraya? Não, tá ótimo. Tá okay. Ótimo. Só que eu acho que passou mais um aí, um slide. Acho que precisa voltar às slides, Thaísa. Por favor. O apoio. Isso. Perfeito. Michele Mesquita, você foi aluna da especialização. Grande beijo. O CEDIM tem a obrigação de cuidar de documentos de tamanho importante. É verdade, Edna, é verdade, né? É verdade. E foi o que me permitiu, né, fazer boa parte da minha pesquisa. Bom, é importante a gente já pensar da seguinte maneira: nesse período, e eu estou falando, eu faço um recorte, quando a gente pensa no ressurgimento do movimento feminista brasileiro, a gente tem como marco o ano de 1975, né? Lembra que tudo é processo, né? Mas tem alguns marcos históricos. Por que o ano de 1975? Lembra que a gente está no período ditatorial, né? A gente está na ditadura militar. O ano de 1975, a nível nacional, acontece no Rio de Janeiro um encontro durante uma semana das feministas discutindo, das mulheres discutindo as questões específicas das mulheres, os problemas enfrentados pelas mulheres na sociedade brasileira. Esse encontro vai ser o marco histórico do ressurgimento do movimento feminista brasileiro nesse período, né? Que a gente chama da segunda onda do movimento feminista brasileiro, né? E todas as participantes desse encontro são consideradas as feministas históricas, né? A gente pode lembrar de algumas, de Schumacher, Leila Linhares e tantas outras companheiras feministas, né? Que passado, presente, estão conosco, são militantes, estão conosco nessa luta, né? Bom, nesse contexto, o movimento feminista, ele
conseguiu articular, né, e pensa que a gente está falando de um período nesse país e no mundo, né, que a sociedade brasileira era extremamente precária, né? Telefone, por exemplo, você comprava linha de telefone. As mais jovens, como eu comecei muito novinha, a militância, vai lembrar que telefone era coisa de rico, comprava-se linha telefônica. As correspondências eram por cartas, pelos correios, né? As correspondências mais rápidas se davam através de telegramas. As mais jovens não viveram a experiência do telegrama, né? Hoje a comunicação é em tempo real. A gente está aqui, somos 90 participantes, cada uma de um município desse estado. Pensa isso lá no início da década de 80, final da década de 70. E mesmo assim, né, os panfletos, adoro falar isso, os panfletos eram mimeografados. Quem aqui, algumas só conhecem mimeógrafo, acho que por foto, ou em algum museu, né? Eu sou professora lá desde o ensino fundamental, né? Mimeógrafo a álcool, a máquina de datilografar era manual, enfim, eram outros tempos, né? E, mesmo assim, o movimento feminista brasileiro, né, consegue se articular, consegue mobilizar, né, realiza atendimento, de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, principalmente aquela violência perpetrada pelo parceiro íntimo, participa dos partidos políticos e estabelece o diálogo com o Estado, e constrói uma agenda específica no campo das políticas públicas de enfrentamento, tendo como as duas principais reivindicações a criação das DEANs, das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, e a criação dos Conselhos de Direito. Eu estou falando do Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente, no entanto, essa vai ser uma realidade a nível nacional. Ok? Pode passar, por favor. Então, fazendo esse passeio por esses 4 contextos, é importante, e eu já tinha mencionado, né, a gente está no período de democratização brasileira, né, lembrando que esse período vai de 1979 até 1985, 79 a lei da anistia, e 85 a gente tem a eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral, né? A ditadura militar de 1965 a 85, o período Geisel já começa a Edna está falando, mimeógrafo, voltamos ao tempo reproduzindo nossos panfletos. Obrigada, Luciene, obrigada, Edna, pelo comentário. É tão bom ver o comentário, ficar falando 1 hora na telinha. Para quem é professora, vocês sabem o quanto isso é difícil, né? Então, me perdoe, eu não sou nada linear, né? Mas é muito bom os comentários, né? Na medida do possível. Então, no governo Geisel já se começa
aí esse período da redemocratização, né, os primeiros passos para o momento do período que a gente chama de redemocratização brasileira. Veja, é importante a gente entender o processo histórico na perspectiva, nos ajudar na nossa atuação no presente, né, para compreender o presente. Então, pensem no que eu estou abordando e olhem para esse país, né? Tudo que tem acontecido nos últimos tempos nesse país. Então, alguns elementos vão nos ajudar a compreender algumas questões, né? Bom, o ano de 1975 é um ano também a nível internacional, né, que é um marco, porque a Organização das Nações Unidas vai estabelecer o ano de 1975 como o ano da mulher, e de 75 a 85, a década da mulher, né? Em 70, eu estou trazendo aqui alguns fatos históricos que contribuíram também para esse processo do ressurgimento do movimento feminista brasileiro. Em 1970, a socióloga Fanny Tabaque, professora da PUC-Rio, fundou o primeiro núcleo de estudo sobre a mulher. Foi o primeiro núcleo criado numa universidade brasileira, né? Em 72, surge em São Paulo, surge no Rio de Janeiro, os grupos de reflexão. Esses grupos de reflexão são inspirados principalmente pela atuação do feminismo nos Estados Unidos e na Europa, que no Rio de Janeiro a experiência dos grupos de reflexão é trazido pela Branca Moreira Alves, né? Branca, uma feminista histórica, e que vai ser a primeira presidenta do CEDIM, né? Eu conto essa história no livro, lá no capítulo da evolução do arcabouço institucional, né? Que, já vivendo uma ditadura, esses grupos de reflexão tinham, as mulheres se reuniam nas casas, eram grupos pequenos, e falavam das suas questões específicas enquanto mulheres, né? Para quem trabalha nos centros de referência, né, a perspectiva teórica, né, a metodologia utilizada nesses grupos de reflexão vai inspirar, né, o que hoje acontece nos centros de referência, nos grupos de reflexão, né? Não por acaso, em alguns tem o mesmo nome. Pode passar. Nesse momento, a gente tem alguns movimentos de mulheres, né? O movimento do custo de vida, o movimento pela saúde, aí aqui o seminário que eu falei para vocês, cujo título é O Papel e o Comportamento da Mulher na Sociedade Brasileira, que aconteceu na ABI em 1975. Desse seminário vai se criar, a partir dele, sob a inspiração das reflexões, o Centro da Mulher Brasileira no Rio de Janeiro. Essa vai ser considerada a primeira organização feminista brasileira nessa segunda onda, nessa nova fase do feminismo, né? Em 75, São Paulo, você tem as feministas acadêmicas, né,
que vão ter uma ação importante, porque vai levar para a sociedade brasileira, para o progresso da ciência em Belo Horizonte, né, para a reunião anual, a temática das mulheres. Você vai ter outros grupos também se articulando, então as feministas oriundas das organizações clandestinas de esquerda e da luta pela anistia, constituem esse grupo. Em São Paulo a gente tem o Brasil Mulher, o Nós, Movimento Feminino na Anistia. No Rio de Janeiro, em 76, é criado o grupo Brasil Mulher, e quem aqui estudou ou participou do movimento feminista desse período, a gente tem a atuação importantíssima de uma feminista emblemática aqui no estado do Rio de Janeiro, que é a Ângela Borba, que partiu muito cedo, né, e de Madalena Guilhom. Pode passar. Em 77, a gente vai ter no país a aprovação da lei do divórcio, né? Em 78, o primeiro congresso de mulheres metalúrgicas em São Paulo, ainda no governo Figueiredo. Pela primeira vez nesse congresso se falou politicamente, publicamente, do direito ao prazer sexual, que as mulheres ainda não têm. O documento aprovado do Congresso tornou-se um referencial para a luta das mulheres. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, como eu falei, do feminismo no plural, você vai ter aí várias frentes das feministas da segunda onda. Pode passar. Vejam que o movimento feminista ele vai se articular e vai se organizar, não só nos locais, nas cidades. Obviamente, não são todas as cidades do país, né? Não são todos os estados, mas tem uma atuação forte em alguns estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Pernambuco e alguns outros, né? E a gente vai ter, em 1980, o segundo Congresso da Mulher Paulista. Esse congresso ele vai ser importante porque vai ter fortemente uma disputa pela hegemonia do movimento, políticas, né? Forças políticas, a gente está saindo do bipartidarismo, né? Aí você já tem aí os partidos de oposição, naquele período o PMDB e o PT, e também os partidos então clandestinos, o PCdoB, o PCB, o MR8, né? Então, vai ter, no interior do movimento feminista, um debate intenso sobre a questão da luta pela democracia, pelas questões gerais, e isso vai ser uma especificidade do movimento feminista brasileiro, né? E aquelas feministas que vão dizer é importante, sim, a luta geral, mas a gente precisa ter, nós temos questões específicas e temos que dar prioridade a essa pauta específica das mulheres, a partir da experiência das mulheres, né? Um segundo debate forte dentro no interior do movimento feminista, vai ser a questão da autonomia, né? Você vai ter grupos de feministas que vão dizer que é necessário garantir a autonomia dos movimentos,
Isso significa a não participação das feministas nos partidos políticos, e outras vão dizer, não, a gente precisa sair do gueto e alçar voos em outras esferas, como, por exemplo, os partidos políticos, para que as nossas reivindicações tenham espaço, por exemplo, na agenda governamental. Então, esses dois debates serão muito intensos. Esse segundo Congresso Paulista vai ser emblemático, a tensão vai ser muito forte. Pode passar, por favor. E aí, desse encontro, que vai ter essa... poderíamos chamar de... vai surgir daquelas feministas que concebem a necessidade de ter questões específicas, que as questões específicas das mulheres sejam prioridades do movimento, vai se organizar em 80 um encontro de Valinhos, né? Eu tenho uma fala de Schumann. Bom, quem conhece Schumann a grande mestra, né? Enfim, eu não preciso tecer comentários, né? Mas e a Schumann viveu esse processo, imagina ela me relatando esse momento, né? Então, por que o encontro de Valinhos vai ser importante, né? Porque neste momento, neste encontro, vai se discutir a necessidade da questão dos temas específicos, né? E elas elegem a luta contra o controle da natalidade como bandeira prioritária. Então, a gente pode dizer que o encontro de Valinhos, né, foi a gênese do processo de formulação das políticas públicas de gênero, tendo como foco a violência contra a mulher na sociedade paulistana, e que se propagou em tempo contínuo em todo o país, né? Elas tiram uma comissão para discutir, e dessa reflexão vai surgir a ideia da criação do SOS Mulher, né? Vai ser criado em São Paulo e logo em seguida no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em Minas Gerais foi criado o Centro de Defesa da Mulher. Eu vou falar do SOS um pouco mais à frente, tá bom? Ok? Para a gente poder seguir. Mas prestem muita atenção, né? O SOS Mulher é a primeira... não é uma instituição como atualmente, mas o primeiro grupo, né, primeira organização de feministas. Isso é fundamental entender, de feministas atuando a partir do ideário feminista com mulheres vítimas de violência doméstica, né? E isso vai ter importância até hoje nos serviços especializados. Eu vou falar disso um pouco mais à frente. Bom, e em 1981, no Rio de Janeiro, vai ser criado o grupo Mulherando, né, com a escritora Raquel Gutierrez, Glória Pérez. Então, nesse momento, veja, esse primeiro contexto, o ressurgimento do movimento feminista brasileiro, trouxe aqui para vocês alguns grupos, né, desde as feministas que lutam, né, que vêm dos grupos clandestinos, né, até as escritoras, as acadêmicas, os movimentos sociais, o movimento pelo custo de vida, né, que nesse período nesse momento da segunda onda do movimento feminista, aflora várias práticas feministas.
Agora, a realidade, né, como eu já falei, ela é complexa, ela é dinâmica e tudo está acontecendo. Neste mesmo momento em que tem esse debate, você vai ter, e pode passar o slide, por favor, você vai ter, não sei se vocês lembram, ou se já ouviram falar, né, do cantor Sidney Magal. O primeiro grande sucesso do Sidney Magal vai ser a música Se Te Agarro com Outro Te Mato, que é um sucesso estrondoso, né? Então, se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Olha o sentido da impunidade, né? Dizem que sou violento, mas a rocha dura se destrói com o vento. Dizem que é tempo perdido, mas é só inveja porque estás comigo. Enfim, e aí vaidade, mas em ti encontro minha mocidade. Dizem que sou muito antigo, mas tudo que eu quero é ficar contigo. Fico até aborrecido quando telefonas para os teus amigos. Quando você não está perto, tudo em minha vida volta, fica tão deserto. Se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Você vê, nessa sociedade em que você tem esse ressurgimento, né, dos movimentos, mas é uma sociedade extremamente machista, uma sociedade que o grande sucesso, né, desse cantor, né, que para a época, quem lembra do Sidney Magal, a apresentação do Sidney Magal, né, era um homem muito bonito, um homem que rebolava, ele quebrou um pouco esse paradigma, né, da figura do cantor mais rígido, né, mas esta música, e quantas cantaram e dançaram, né, essa música que diz que se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo. É a naturalização, né, do poder e controle do homem sobre a mulher, né? E eu trago essa música, mas quantas músicas, né, no decorrer da história falam, né, desse poder e controle do masculino em relação ao feminino, e se a gente abre aqui os microfones, a gente vai lembrar de muitas músicas, né, para dizer que é uma sociedade violenta, né? É característica dessa sociedade marcada pela desigualdade, a romantização da violência, mas é mais do que isso, né? É a legitimação, é a naturalização do que causa, né, a violência contra a mulher, né? Esse poder que é manifestado das mais diversas formas. Bom, enfim, mas trouxe para a gente ver que tudo acontece ao mesmo tempo, né? Exatamente, e não só, Edneuza, as músicas do funk, né? A gente tem aí dos mais variados estilos musicais, músicas machistas, músicas que naturalizam a violência contra a mulher, etc, etc. Então, com isso, a gente apresentou esse primeiro contexto, né? Pode passar, por gentileza? Vamos para o segundo contexto, né? Isso, Michele, né? Leandro e Leonardo, Entre Tapas e Beijos, um sucesso estrondoso, por exemplo, né?
O segundo contexto é o contexto dos assassinatos das mulheres, a partir da tese da legítima defesa. E aí eu trago aqui o assassinato de Ângela Diniz. Aliás, quem ainda não assistiu, eu indico, quem trabalha com violência, quem não trabalha, enfim, assistam o podcast Praia dos Ossos. Eu acho que é um dos podcasts mais bonitos que eu já ouvi, que conta a história do assassinato da Ângela Diniz, né, pelo Dock Street, em 30 de dezembro de 1976. No seu primeiro julgamento, realizado em 79, ele foi condenado a 2 anos de cadeia. É verdade, Edneuza, mas obteve o direito de cumprir a pena em liberdade. A tese da legítima defesa da honra teria sido utilizado, né? E aí o argumento matou por amor. Bom, eu falei de organização, eu falei de articulação, e aí a gente fala dessa estratégia, né, da mobilização. Frente ao assassinato da Ângela, e não só da Ângela, tá? A gente vai ter várias mulheres. Agora, quem são essas mulheres? Isso é muito importante a gente pensar. São mulheres brancas, escolarizadas, de classe média, né? E aí, na medida em que essas mulheres são assassinadas pelo fato de serem mulheres, pelos seus companheiros ou ex-companheiros, o que a gente chama de parceiros íntimos, né? Começa a quebrar aquela visão hegemônica na sociedade de que mulheres que eram mortas ou que apanhavam dos seus maridos, seus companheiros, eram mulheres pobres, negras e faveladas. Né? E que homem que batia ou matavam as mulheres eram homens pobres, negros e favelados. Né? Não só as mulheres, né? A violência de gênero, ou seja, essa violência que a mulher sofre pelo fato de ser mulher, acontece em todas as classes sociais, em todas as raças, etnias, em todas as mulheres, independente do nível de escolaridade, né? Independente de qual religião, enfim. Evidentemente que quando a gente pega, né, como essas mulheres conseguem as consequências dessa violência sofrida e como elas conseguem sair dessa violência, aí, evidentemente, a dimensão de classe social se apresenta fortemente. Né? Lembrando, por exemplo, e aí não sou eu que estou falando, os próprios dados oficiais nos demonstram, mesmo subnotificados, que a violência ela atinge, né, em quantidade, em grau de severidade, as mulheres pobres, né? Mas, enfim, o assassinato dessas mulheres trouxe, e a mobilização do movimento feminista, né, principalmente, e aqui a gente põe luz no caso de Ângela Diniz, né, que teve uma repercussão nacional, fez com que revertesse o quadro do julgamento do Dock Street, né? E no segundo julgamento, ele foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado. Então, não vou me ater muito, assistam um podcast
que é, de fato, maravilhoso. É importante a gente lembrar que o fato de dizer a tese da legítima defesa da honra, né? Então, matou por amor, levou, inclusive, o movimento feminista a criar o slogan quem ama não ama, de televisão, enfim, toda uma campanha voltada para contrapor a tese da legítima defesa da honra, que no Brasil só vai acabar na década de 90. Depois a gente tem recentemente todo o debate, né? Todo o debate, e aí o STF se posicionou contrário à tese da legítima defesa da honra. Pode passar, por favor. A gente tem aqui a morte da Eliane de Gramont, cantora, assassinada também pelo seu ex-marido, o cantor Lindomar Castilho, após a separação, quando ela fazia uma apresentação no bairro em São Paulo, né? O primeiro serviço público municipal de São Paulo vai se chamar a Casa Eliane de Gramont, em homenagem a essa cantora assassinada, que hoje, esse ato de serem mulheres tem nome, né? Se chama feminicídio. Pode passar, por gentileza. E aqui eu trago para vocês, isso é uma relíquia que eu consegui na pesquisa, né? Um manifesto, Quem Ama Não Mata. E vejam a capacidade e a intenção e a atenção, a perspectiva do movimento feminista naquele período, né? Lembra que eu estou falando do início da década de 80, né? Então, Quem Ama Não Mata. Heloísa Balisteiro Stancioli e Maria Regina Santos de Souza Rocha, assassinados pelos próprios maridos, Belo Horizonte, julho a agosto, 1980. Coletivo de Mulheres do Rio de Janeiro, Grupo Feministas do Rio, Sociedade Brasil Mulher Rio, Centro da Mulher Brasileira de Niterói. Trago esse panfleto para a gente ver não só o seu conteúdo, mas a sua capacidade de aconteceu em outros estados, essa mobilização e essa articulação dos movimentos aconteceu. E naquele contexto que comunicação era tão precarizada, né? Bom, nós, feministas do Rio de Janeiro, repudiamos esses assassinatos e protestamos contra todas as formas de violências que sofremos no nosso dia a dia. Lembrando que esses crimes acontecem com mulheres de todas as classes sociais, embora só cheguem às manchetes dos jornais quando se trata de mulheres da classe média alta. Manifestamos nossa solidariedade às mulheres mineiras que iniciaram o movimento de luta contra todas as formas de violência que recaem sobre nós, mulheres. Que todas nós lutemos juntas em defesa de nossos direitos fundamental de autonomia e liberdade. Coletivo de Mulheres do Rio de Janeiro, 1980. Não é pouca coisa, né? A atuação da força desse movimento. Bom, seguindo, exatamente, Tânia, exatamente, próximo slide, aí eu falei do SOS Mulher, né? O SOS Mulher, que aconteceu aqui no Rio, em São Paulo, em Minas, enfim, né? Era um grupo de feministas sob o ideário feminista que começou a acompanhar e a atender as mulheres que sofriam violência, né? Mulheres pobres,
Aqui você tem esse contato das mulheres, das feministas, das mulheres de classe média com as mulheres trabalhadoras. Essa é uma cartilha, é um documento histórico da mais alta importância, construído pelo SOS Mulher do Rio de Janeiro, é o segundo número, chamado Flor à Ação, né? E elas vão criando toda uma metodologia às mulheres vítimas de violência. Metodologia essa que até hoje a gente utiliza nos centros especializados. Então, assim, eu fico muito impactada, né, quando eu não estou ouvindo muito, a gente está em isolamento, né, mas as pessoas que trabalham nos centros de referência não sabem da onde nasce essa metodologia utilizada nos centros de atendimento às mulheres vítimas de violência. Essa metodologia ela foi criada pelas feministas sob o ideário feminista. É importantíssimo. Vocês vejam que o movimento feminista ele não só formulou a política, né, contribuiu com a implantação e implementação, mas também na atenção direta às mulheres vítimas de violência, tem uma atuação primordial, né? E quero dizer para vocês, mulheres, porque elas percebiam, né? E, olha, isso não é muito diferente do que acontece atualmente, né? Elas percebiam, quando as mulheres iam sozinhas nas delegacias, eram maltratadas. E quando elas iam com as mulheres do SOS, a conversa se tornava diferente. Então, a concepção de ter uma delegacia especializada para atender as mulheres, compreendendo que as mulheres sofrem violência pelo fato de serem mulheres, há uma especificidade dessa violência, a concepção dessa delegacia, porque até então a gente tinha a delegacia de roubos e furtos, a delegacia de homicídios, enfim, mas essa delegacia, né, é uma concepção constituída pelo movimento feminista brasileiro. Não havia, e a constituição das delegacias especializadas de atendimento à mulher. Então, isso faz parte da história do movimento feminista brasileiro. Algum problema? Soraya? Não. Só um microfone que devia estar aberto já foi fechado, Luciene. Tá tudo bem. Eu pensei que alguém estava... Desculpa. Não, tudo ok. Só peço atenção aí para que os microfones permaneçam fechados. Obrigada. Pode passar. Então, eu falei de 3 contextos, né? A organização do movimento, eu falei da tese da legítima defesa da honra, do SOS Mulher, e as eleições de 1982, que no processo da redemocratização, né, você tem, fora as cidades que eram consideradas áreas de segurança nacional, por exemplo, a cidade de Duque de Caxias, sob a alegação da Reduc, né, não teve eleição, né? Mas a eleição estadual, né? Em São Paulo é eleito Franco Montoro, no estado de Minas Gerais é eleito Tancredo Neves e no estado do Rio de Janeiro é eleito Leonel de Moura Brizola, né?
Por que as eleições de 82 são importantes na constituição, na formulação dessas políticas públicas, né? Porque lembro daquele debate que eu falei que tinha da questão da autonomia e da participação. As feministas, algumas feministas, vão para os partidos políticos, né? Principalmente o PMDB, na época, e o Partido dos Trabalhadores, né? Esses são os dois partidos que você tem a presença das feministas. E o movimento feminista, ele consegue, olha que interessante, ele consegue tirar do espaço privado o tema da violência, colocar o tema na sociedade, né? Colocou enfim, toda a mobilização em relação ao assassinato de Ângela Diniz é um exemplo disso, e consegue colocar na agenda governamental. Falar de políticas públicas é falar de agenda governamental. Eu não vou tratar disso aqui, é uma outra capacitação, falar de políticas públicas de gênero, enfim, mas consegue se colocar na agenda governamental, né? E se cria o alerta feminista. O alerta feminista vai ser um documento que o movimento vai construir, né, e vai para os candidatos assinarem. Isso vai ser uma prática utilizada até atualmente pelo movimento feminista em todas as regiões, né, onde tem. Então, as eleições elas serão muito importantes. Pode passar, por favor? É claro que se percebe nesse momento e esses contextos, o movimento feminista ele se constitui como um ator, eu diria, uma atriz, embora que é o movimento, né, o ator político da sociedade brasileira, né, como uma forma de luta contra a desigualdade de gênero, né, e aí a construção dessa plataforma feminista conhecida como Alerta Feminista. E aí, nessa plataforma, na esfera institucional, a criação dos conselhos de direito e a criação das delegacias especializadas das mulheres serão as reivindicações prioritárias no campo das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Aí você vai ter, em São Paulo, a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina, em 83, e em 85, a primeira Delegacia de Defesa da Mulher, né? No estado do Rio de Janeiro, essa delegacia, e aqui a gente chama de DEAN, ela só vai ser criada em 1986, e vejam, eu falei da presença das feministas nos partidos políticos. Em São Paulo, no MDB, vai ter a presença em Minas Gerais. Por conta disso, pela presença das feministas nesse partido, elas vão fazer internamente, e todo o movimento a nível externo, uma pressão. E aí vai se ganhar, né? Por conta desse elemento que você tem já a criação em 83 do Conselho Estadual e em 85 da primeira DEAN. Lembre que Tancredo Neves é o governador de Minas Gerais e que vai ganhar as primeiras eleições para presidente da República e assume o compromisso da criação a nível federal do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Ele não é empossado, mas o vice mantém o compromisso. Então, essas políticas públicas são fruto da pressão dos movimentos feministas
nessa nacional e a presença das feministas no partido político. O que acontece no Rio de Janeiro? O Brizola assume, mas o PDT não tinha a presença orgânica de feministas, né? E aí o movimento feminista começa a ter uma pressão junto ao governo do Brizola para a criação da primeira DEAN e a própria criação do CEDIM, né? O CEDIM é criado em 87 por um decreto estadual e 10 anos depois, em 97, em lei. Né? Eu conto essa história no livro, né? Mais detalhadamente. Eu já falei demais, já são 15h20, eu comecei a falar, eu anotei às 14h22, 14 horas e 22 minutos. Então, eu estou dando uma acelerada para a gente poder conversar. Né? Então, vocês vejam, e isso é importante, depois do golpe que nós tivemos no Brasil, né, com o golpista assumindo a presidência da República, né, ele, na época, era secretário de Segurança em São Paulo. Então, ele começou a propagandear, dizendo que foi ele que criou a... Então, por isso que é importante escrever hoje, fazer pesquisa, e aqui é um desafio para todas nós, sistematizar as nossas experiências na perspectiva da autonomia, do empoderamento, né, do enfrentamento, é um ato de resistência. Então, o golpista, né, tentou trazer para ele, dizer que ele era o pai das DEANs. Isso foi uma mentira, mais uma mentira dita pelo golpista. Né? Pode passar. Bom, trago para vocês, e eu falei para vocês que eu tenho um capítulo que falo do marco legal, né? E falei para vocês que eu trabalho de 1986 a 2006. O que eu fiz? Eu fiz um mapeamento das leis ordinárias da LERJ, né? Que desse período é contra a mulher, né? Eu mapei 13 leis na época, então, desde a lei 1340, de 1988, que dispõe sobre a criação das delegacias, das DEANs, né? Aí uma série de leis podem passar. Pode passar, por favor. E aí eu fiz esse quadro dizendo o número da lei, a data, a autoria e a síntese da lei, né? Todas elas estão em vigor, tá certo? E aí eu fui além, né? Porque me interessava não só saber quais as leis, mas saber como é que foi o processo de tramitação das leis. Então, eu fui lá para os arquivos, para o arquivo morto da LERJ, eu fiquei algum período na LERJ, fiquei um tempo no CEDIM, fiquei um tempo na LERJ, pegando toda essa documentação, né? E eu não, enfim, vale a pena ler, tá? Acho que vale a pena ler dessas histórias. Pode passar, por favor. Bom, quero chamar a atenção, né, de vocês. Nesse contexto, a gente tem a atuação eu falei do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, né? O lobby do batom, lembram disso? Né?
não é por acaso que a Constituição de 1988 é considerada a Constituição cidadã, e nós tivemos avanços significativos em relação aos direitos das mulheres, fruto da mobilização, da articulação dos movimentos de mulheres e feministas deste país, e a gente teve no estado do Rio de Janeiro o lobby do batom também, quando da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em 1989, do Estado, no artigo 30, fala da criação de um centro, no seu inciso primeiro, da criação de um centro de atendimento de assistência, apoio e orientação jurídica à mulher, e no artigo 33, para a garantia do direito constitucional de atendimento à mulher vítima de violência, principalmente física e sexual, ficam instituídas as delegacias especializadas de atendimento à mulher. Pouquíssimos estados nesse país têm na sua Constituição estadual um artigo que preconiza a criação das DEANs. E esse artigo, essa conquista, vai ser fundamental na década de 90, quando o então secretário de Polícia Civil, Hélio Luz, vai dizer que ele era contra as delegacias especializadas em caso. Está no livro, eu não tenho tempo para contar essa história aqui, mas tem toda uma mobilização, uma articulação dos movimentos feministas do estado do Rio de Janeiro, e aí o Hélio Luz não só recua, como ele se constitui num parceiro, em alguém, um gestor que vai ter como prioridade a criação das DEANs. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente fala de políticas públicas, a gente precisa pensar em legislação, a gente precisa pensar orçamento, a gente precisa pensar em serviços e a gente precisa pensar em controle social. Legislação, orçamento. E aí a pergunta é: quanto tem no orçamento de cada município voltada para a questão não só da violência, porque, como eu falei no início, a questão da violência é uma expressão da desigualdade de gênero, mas eu não posso pensar a violência desassociada das demais expressões dessa desigualdade que é estrutural na nossa sociedade e que eu preciso relacioná-la à questão de classe social, de raça, etnia, etc, etc, etc. Ok? Pode passar. Eu estou terminando, tá, galera? Digo isso para vocês. Um pouco mais de paciência. Bom, eu fiz esse quadro. Esse quadro, ele é uma construção minha a partir da norma técnica das DEANs, que tem lá Vocês que conhecem a norma técnica das DEANs sabem que tem uma equação para dizer de atendimento das DEANs, enfim, E aí, o que eu fiz? No livro, eu acho que eu já atualizei, que eu estou pensando lá na tese, No estado do Rio de Janeiro, hoje a gente tem 14 DEANs, A maioria na região metropolitana. Então, vamos pegar só um exemplo. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, você tem uma DEAN. Uma DEAN
que pega Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e Queimados. É a área de abrangência da DEAN. Fazendo essa conta, e eu explico lá direitinho, somente nessa área de abrangência, que tem uma, nós deveríamos ter 2, 4, 6, 10, 12 DEANs. São Gonçalo tem uma, deveria ter 4. Caxias tem uma, deveria ter 4. Né? E assim, então, na área de abrangência, somente onde tem as DEANs, o que a gente tem hoje, 14, a gente deveria ter 55. O que significa que, né, se é verdade, e é verdade, que lá da final da década de 70 para cá, no campo institucional, a gente teve avanços significativos, ok, tivemos, mas esses avanços são insuficientes, tanto em quantidade, né, como na qualidade. Né? Quantas reclamações a gente tem, acho que deu problema aqui. Tiraram os slides? Luciene, a internet de quem está administrando caiu. Alô? Voltou. Ah, tá. Levei um susto aqui agora. Não, é porque caiu mesmo a internet, voltou. Tá joia. Tá. Tem todo um debate. Então, assim, é insuficiente em quantidade e é insuficiente em qualidade, né? Quantos problemas a gente tem no atendimento às mulheres, né, vítimas de violência nas DEANs e nos demais serviços. Enfim, gente, cortou o pensamento e aí eu fui embora. Mas é para dizer, né, que a gente teve avanços, né, e isso é fundamental. Seropédica também direcionam as mulheres para a DEAN de Nova Iguaçu ou Campo Grande. Perfeito. É claro que tem algumas questões, por exemplo, as DEANs do estado do Rio de Janeiro, elas funcionam todos os dias, né, 24 horas, enfim, em outros estados não são assim, mas veja que é insuficiente, né? Então precisamos, e não só a questão das DEANs, a gente precisa pensar, principalmente do meu ponto de vista, né, de um serviço especializado, que é o centro de referência. Né? E a gente vivia um tempo, de 2013 até 2018, né, a força do desmonte da política pública voltada para o enfrentamento da violência contra a mulher. Né? E desmontou inicialmente, principalmente, centros especializados, que a gente chama de CEAN, de CEON, de CIAN, de CRAN, enfim, não importa o nome. Mas por quê? Não por acaso, porque é no centro especializado que essa mulher ela é atendida, né? Tem toda aquela metodologia inspirada lá no SOS Mulher, né? Que a gente sabe muito bem da necessidade que essa mulher tem de ter um atendimento individual, um atendimento em grupo, enfim, eu não vou falar aqui da metodologia, mas é fundamental, e não é por acaso que o desmonte começa no centro especializado, certo? Muitas mulheres... O tempo interno ele é diferente do tempo cronológico, do tempo jurídico, a gente precisa entender isso. Bom, de 18 para cá, eu parto da premissa de que a gente já, infelizmente, passou do desmonte. O que a gente tem hoje é uma política pública antagônica a tudo que nós construímos.
É isso que nós temos, né? E que a gente precisa se posicionar, né? Então, se eu penso em políticas públicas voltadas para o enfrentamento da violência contra a mulher, e por isso que a história ela é fundamental, do final da década de 70 até 2004, todas as políticas públicas nesse país foram construídas em respostas às pressões todas. Em 2004, com a Conferência Nacional de Políticas das Mulheres, com o primeiro plano de políticas para as mulheres, o Estado brasileiro assume que existe uma assimetria nesse país entre homens e mulheres. Aí você tem política de Estado. Em 2013, começa o desmonte, e a partir de 2018, a gente tem essa política pública antagônica. Então, o que precisamos fazer hoje? Precisamos, inspiradas nas feministas históricas, nos mobilizar, nos articular, né, pressionar, e aí pode passar o próximo slide, por favor. A gente tem o movimento feminista brasileiro, né, está lançando hoje a campanha o Levante Feminista contra o Feminicídio, né? Hoje, no contexto da pandemia, nós vivemos 3 pandemias nesse país. A pandemia do Covid-19, a pandemia da violência contra a mulher, que é anterior à pandemia da Covid-19, e a pandemia da fome. E que coloca, né, a pandemia da Covid-19 escracha a questão da desigualdade que tem nas mulheres. Eu falo das mulheres, não existe a mulher, né? Quem são essas mulheres? Principalmente as mulheres pobres e as mulheres negras desse estado, desse país. Então, eu termino aqui dizendo para vocês que nós temos responsabilidade histórica, né? Nós somos 86 aqui presentes, né? Nas nossas cidades, como é que está o Levante? Se não está, o que vamos fazer? O Levante, ele tem um período de 2 anos, né? Hoje, no estado do Rio de Janeiro, e pode passar, é o próximo slide, por favor. Pode passar. A gente vai ter a live, obrigada, a live, o lançamento da campanha no estado do Rio de Janeiro, a live do lançamento, Nem Pense em Me Matar, né? Então, eu termino a minha fala pedindo 1000 desculpas a vocês, falei demais. Agradeço a paciência histórica de vocês e dizendo para vocês que a gente se encontre daqui a pouco na live do lançamento da campanha, e eu espero saber que nos municípios de vocês que comecem, quem ainda não está mobilizado, mobilize o seu município. Para quem é da Baixada Fluminense, como eu, né, a gente vai ter amanhã é dia 30 de abril, é o Dia da Baixada Fluminense, é o Dia Nacional da Mulher, né? A gente vai ter a primeira reunião do Levante Fluminense, está convidado, a gente nas redes sociais, é só seguir a gente amanhã à tarde vai estar dando o link. Muito obrigada, uma boa tarde a todas, fico por aqui. Professora Luciene, muito obrigada, fique ainda conosco, temos um momento ainda de perguntas, de encaminhamento de perguntas e questões, por gentileza, o façam pelo espaço de conversação. Quero passar a palavra para a doutora Cristiana Honorato Miguel, nossa subsecretária de Política para Mulheres,
estava em outra reunião, está indo para uma outra, mas ainda encontrou um tempo de estar aqui prestigiando e participando. Doutora Cristiana. Boa tarde a todas. Eu peço desculpas, mas eu estava em outra reunião aqui, estou na Secretaria de Desenvolvimento Social, estava com uma reunião aqui com o Bruno, com a equipe, estou partindo para uma outra reunião, mas eu não poderia deixar de estar presente na nossa capacitação, né, tão importante. Eu vi coisas lindas aqui que Luciane falou. Queria antes agradecer a equipe da subsecretaria por esse trabalho tão bonito que você, e de ver como Soraya tem trabalhado. Parabéns, Soraya, pelo seu trabalho, tá dignificando muito a todos aqui. E dizer que realmente, como Luciane disse, nossos centros de atendimento, eles têm que ser capacitados, porque é lá que salvam vidas. De verdade, a gente vê o avanço na legislação, né? A legislação avançou muito, começando em 2006, com a Lei 11.340, nossa Lei Maria da Penha, que é considerada a terceira melhor lei do mundo pela ONU. Em 2009, a gente teve o endurecimento dos crimes de estupro. 2015, a lei veio do feminicídio, né? Trazendo uma qualificadora para os crimes praticados contra a mulher, dando a pena de 30 anos. Em 2018, já tivemos a lei, em razão do estupro coletivo ocorrido em 2016, foi feita uma lei federal, que é a Lei de Importunação Sexual. Veja que todo esse endurecimento das leis não foi suficiente, porque a violência doméstica tem aumentado. Então, a gente vê que a gente precisa assim, mudar essa cultura. E antes mesmo, e onde que a gente faz para também abrigar, dar esse abrigamento dos nossos centros de atendimento? E para isso, os profissionais têm que ser capacitadas. Queria agradecer muito, Luciene, você falou coisas maravilhosas, coisas muitíssimo importantes aqui para nós. E estão me perguntando, Luciene, onde achar o seu livro, né, que foi lançado em 2016, e onde a gente pode adquirir esse livro de Briga de Marido e Mulher, o Estado deve meter a colher. Eu queria agradecer a todas e fico aqui esperando a resposta, e daqui a pouquinho eu estou saindo para uma outra reunião, tá bom? E obrigada aí a todos por estar até agora assistindo essa maravilhosa palestra. Professora Luciene. O pessoal pode comprar na Amazon. Tá disponível lá. Obrigada a doutora Cristiana pelo apoio, pelo incentivo que durante esses meses da sua gestão tem dado aí, a força, enfim, para que todo esse trabalho seja realizado de forma coletiva, né? É uma construção coletiva, com a presença da Ana Paula Salomão, da Edneuza Oliveira, da Thaisa, de toda a equipe técnica da subsecretaria. Subsecretaria, né? Estou muito honrada de pertencer à subsecretaria. Obrigada, gente. Eu vou sair agora para uma próxima palestra. Obrigada, boa reunião, doutora Cristiana. Muito obrigada. Bom, esse é um momento, nós estipulamos mais ou menos em 15 minutos para perguntas que deverão ser encaminhadas por esse espaço aqui de conversação. Enquanto vocês escrevem alguma questão, alguma observação... A gente não pode fazer a questão... Só um minutinho, Geneuza, só um minuto. Antes, não vamos abrir o microfone justamente para que a gente não se estenda, né? E a professora tenha mais chance, ou nós tenhamos mais chance de ouvir a professora, que é um momento único, né? Não é sempre que nós temos a professora Luciene Medeiros conosco. Avisar que está sendo gravado, sim. Vocês terão oportunidade de passar para as suas equipes que não tiveram oportunidade de estar aqui hoje na plataforma. Então, está sendo gravado e será disponibilizado ainda essa semana ou no início da semana. Quem solicitou o material, dizer que esse material não será disponibilizado porque está ainda em construção, a professora Luciene Medeiros ainda está trabalhando nesse material, com dados, então vamos ficar com a gravação, certo? Não será disponibilizado.
e dizer também de que está sendo disponibilizado aqui no espaço de conversação um link pelo Google Forms para que vocês possam preencher esse formulário e também participarem de forma a dizer quais são as temáticas futuras que vocês gostariam que fossem abordadas no programa Capacite Mulheres a partir de agosto, porque até julho nós já temos um calendário pronto. Então, precisamos da participação de vocês nesse sentido. Digam para nós, então, quais são as temáticas que as equipes municipais gostariam que fossem abordadas. Nós já estamos em contato com as professoras e provavelmente elas virão com uma espécie de módulo avançado no segundo semestre. Cada professora que fez a gravação vai estar no site, no YouTube da Secretaria de Desenvolvimento Social, certo? Podem procurar o endereço, nós colocaremos o endereço posteriormente e mandaremos para os municípios. Tem aqui uma questão, professora. Na verdade, é uma observação. É uma observação que talvez se torne uma questão para a professora ponderar e fazer dar alguma contribuição. Professora, boa tarde, é a Simone Lomeu. Nós estamos tendo algumas reclamações das usuárias que a delegacia do município de Japeri muitas vezes recusa registrar as ocorrências. É necessário que encaminhemos todas as... Não terminou? Foi isso? Ou tem uma parte aqui que não está dando para ler? É uma observação, professora, de todo esse nó que constitui a rede de apoio, de atendimento à mulher, muito bem colocado pela senhora, e muitas vezes não é diferente com as DEANs, infelizmente. E as equipes técnicas de atendimento se veem aí diante desses gargalos, onde as usuárias vão e voltam sem um atendimento considerado justo, digno, dentro do que preconiza a lei, e, enfim. Luciane, boa tarde. Luciane, posso falar? Sim. Simone, nós estamos sugerindo que sejam encaminhadas pelo espaço de conversação. Eu acho que deveria ser aberto, Soraya, porque as pessoas têm que têm uma maneira de falar que não dá para escrever ali, como a colega. Luciane, eu escrevi assim, eu estou visualizando bem o que eu escrevi. Eu estou dizendo que nós, né, as nossas usuárias de Japeri estão reclamando que muitas vezes elas vão fazer uma ocorrência sobre uma agressão e a delegacia às vezes não quer abrir um boletim. Aí fala assim, agora tem CEAM aqui. Aí manda elas para o CEAM, aí a gente tem que fazer o quê? Mandar para o DEAN de Nova Iguaçu. Só que, devido ao nosso município ser um município muito, muito carente, muitas vezes as usuárias não têm nem condição financeira de estar se deslocando para Nova Iguaçu. Aí eu gostaria de saber como que eu devo, estou pensando em ir lá para conversar, e o que eu devo falar com o pessoal da delegacia, como eu posso me portar mediante a esse assunto. Simone, boa tarde, bom falar Obrigada. com você. Primeiro que, quando você não tem uma DEAN, as distritais, elas devem fazer o boletim de ocorrência. Primeira coisa. Isso é uma prerrogativa, né, da rede de enfrentamento. Eu não sei se em Japeri você tem
você tem os grupos de mulheres, os grupos feministas, se tem o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, enfim, né, se articule para não só o serviço especializado, mas essa ser uma pauta prioritária. Sugiro também, Simone, vocês entrarem em contato com a doutora Sandra Ornelas, que hoje coordena as DEANs do Estado. Ela é delegada de polícia, né? Ela pode também estar ajudando vocês a aí pensarem também estratégias, né? Mas é fundamental que a rede de enfrentamento ela seja efetivada nos municípios e nas regiões, né? Então, são algumas sugestões de encaminhamento, tá? Tá bom, obrigada, tá? Muito obrigada pela sua resposta. Obrigada, Simone, pelo encaminhamento da sua questão, talvez sirva para outras coordenadoras. Muitos elogios e reconhecimentos pelo seu trabalho, pela sua trajetória como professora, e especialmente no dia de hoje, essa apresentação magnífica que faz um resgate histórico do movimento das mulheres no Estado do Rio, um resgate que é uma espécie de cronologia com um viés social, mas um viés jurídico também. Foi uma aula que nós tivemos aqui nessa tarde, uma apresentação muito instigante, que dá até vontade mesmo, principalmente nós que trabalhamos lá na gestão e utilizamos aquele espaço lindo que é o espaço do CEDIM, de sentar lá e ler um pouco mais a respeito desse movimento tão rico do Estado do Rio de Janeiro. E, claro, não poderíamos deixar de recomendar a leitura, né, essa bibliografia necessária para quem atua no enfrentamento, mesmo na prevenção das violências contra a mulher, o livro da professora Luciene Medeiros. Também tive a satisfação de, em 2016, participar, acho que de um dos lançamentos lá no auditório da PUC, Rio de Janeiro, em 2016, foi isso? De quem trabalha, porque é uma pesquisa, não é um livro que a gente vai ler, né, comendo pipoca, é um livro de consulta, portanto, muito necessário, e a professora Luciene tem sempre algum dado atualizado quando ela faz uma apresentação como fez hoje. Portanto, nós agradecemos a professora Luciene. Aqui, sim, tem uma pergunta aqui, mas acho que é uma pergunta que vai merecer, Camila, do Nian, uma resposta depois no privado, porque, Ana Paula Salomão aí, quais os caminhos que devemos percorrer para tornar o NIAN em CEAM? Isso é excelente, é tudo que essa gestão gostaria mesmo de contribuir fazendo essa transição para alinhar as normas técnicas numa dimensão nacional. Já está registrado aqui, Camila, e depois você pode fazer contato conosco, que nós vamos orientar a esse respeito. Professora Luciene Medeiros, se tiver mais alguma colocação, fazer as considerações aqui a respeito se a professora me permite, antes das suas considerações finais, a respeito de certificados, enviaremos, inclusive, para quem é estudante. Se participou aqui na plataforma, certamente você terá o seu certificado. Obrigada aí pela pergunta, que eu acho que é uma dúvida de muitas outras participantes. Então, alguma consideração final, professora? Eu queria muito agradecer a vocês, agradecer a oportunidade, ao convite da Soraya e a toda a equipe, dizer para vocês que a gente pode se falar nas redes sociais, então no Facebook, no Instagram, enfim, né? E quero dizer para vocês que, independente do lugar onde estejamos, né, a nossa luta é que tenhamos uma sociedade onde que a gente não precise mais
ter DEANs, CIANs, casas-abrigos, né? A nossa utopia é que a gente possa ter uma sociedade que não seja marcada pela violência. Mas, enquanto a gente tem, hoje, o nosso compromisso de todas nós feministas e daquelas que não se consideram feministas é de estar atuando no levante feminista contra o feminicídio, né? Então, a luta continua, a história... Hoje, a história está nas nossas mãos, né? Então, a gente precisa estar construindo esse momento em que as mulheres são as brasileiras, e, em especial, as mulheres pobres e as mulheres negras. Meu muitíssimo obrigada e sigamos. Eu quero agradecer de antemão. A professora Luciane Medeiros estará conosco em outras ações, por exemplo, ela já faz parte do grupo de trabalho de elaboração do Pacto do Estado do Rio pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Então, teremos aí outras contribuições por parte da professora Luciane Medeiros. Muito obrigada, professora, por sua rica, instigante participação nessa tarde chuvosa que aqueceu assim certamente a nossa atuação profissional. Agradecer muito a presença também da Edna Calheiros, a presidente estadual do Conselho de Mulheres, do CEDIM. Muito obrigada, uma grande incentivadora desse trabalho de capacitação. Dizer que é uma grande meta dessa gestão atual trabalhar com capacitação para as equipes dos 92 municípios. Agradecer a Vera Costa, nossa superintendente, que também precisou estar com a doutora Cristiana numa outra reunião, pelo incentivo, toda a equipe que está junto, né? De fato, é uma construção coletiva, pessoas que não apareceram aqui, mas que têm participação em todo esse trabalho. A Thaísa também, que o tempo todo aí, dando esse apoio aí na área da comunicação, obrigada. A Ana Paula Salomão, a Edneuza, enfim. A vocês, especialmente, técnicas, gestoras, municipais, é para vocês esse trabalho, então, por gentileza, sugerindo as temáticas que vocês consideram muito relevantes, que podem contribuir na instrumentalização da atuação profissional de cada uma de vocês. Nós precisamos ouvir vocês para construir, então, o nosso conteúdo do segundo semestre. Mais uma vez, muito obrigada, professora, sem palavras para agradecer. E a todas vocês. Obrigada. Até o dia... qual é o próximo dia? Alguém lembra? Ana Paula Salomão, lembra? No calendário? Vai ser novamente a última quinta-feira do mês. Eu não lembro aqui, agora de cor, qual dia... Então, última quinta-feira do mês de maio, nós estaremos novamente com Capacite Mulheres. Obrigada. Soraya, dia 19/5. Não vai ser tão muito obrigada. 19 de maio, logo depois Isso. do dia da assistente social. Isso, 19 de maio. Então, até lá. Muito obrigada a todas, que tenham um bom final de tarde e uma boa noite. Bom descanso. Obrigada. Professora Luciene, pode ficar um minutinho? Ana Paula? A Thaísa? Edneuza? Muitos agradecimentos ali à professora Luciene Medeiros.